Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Maternas. Estou aqui, eu, Mariana Lacerda, com Daniela Silvares, Lua Fonseca. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada mais uma vez pela parceria, pela escuta, pelo compartilhar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente gravar mais um episódio. Oi, gente. Oi, Dani. Oi, Mari. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Essas conversas têm reverberado muito em mim, enfim, sempre saio desses nossos encontros mexida e pensando em tudo, pensando no que a gente conversa aqui, como é bom ter esse espaço de troca com vocês e com quem está vendo a gente também. Então, obrigada, que bom que a gente está aqui. Oi, meninas, oi, Mário, oi, Lua, oi para todo mundo que está aqui com a gente. Para mim também tem sido muito especial e eu sempre fico pensando nas temáticas, né, recebendo sugestões e aqui pensando quais são os temas que me mobilizam também, que me tocam. E pensei num tema para a gente conversar hoje, que para mim foi bastante impactante e eu recebo muitas mães com essa questão, que é como é que fica a nossa relação, né, de casal após a chegada dos filhos. A gente sabe que tudo se transforma e temos aí a quarentena, né, como se isso fosse suficiente para a gente voltar à nossa vida, não só sexualmente falando, mas na relação de casal. Como é que a gente olha para esse homem depois da chegada dos filhos? Como é que a gente olha para a gente? Como é que a gente pode manter essa relação homem e mulher e não só mãe e pai, que com certeza vem com muita força, e acho que o grande desafio e convite é a gente conseguir também enxergar, além desse pai e dessa mãe, continuar nos enxergando como casal, né? Óbvio que num contexto diferente, talvez de uma outra forma, mas como é que a gente faz para manter esse olhar para este homem, não só para o pai dos nossos filhos? Como é que foi para você esse processo? Como é que tem sido? A Mari está com bebê, a Lua tem 4, então cada uma com uma experiência com certeza muito rica para a gente e para quem vai nos assistir. Como é que é para vocês, meninas? Mari, vou te dar a palavra. Esse assunto é um assunto, né, gente? Como diz na minha terra, cabuloso. Mari tá aí, saindo do puerpério, saiu da quarentena há pouco tempo. Mari, conte pra gente como anda essa relação. Nossa, eu tô aqui, eu ia falar por último, mas tudo bem, posso começar falando. Eu acho que é uma novidade mesmo, assim, né, pra gente. Você sai do hospital, assim, eu tive um pouco essa sensação, sabe? Eu entrei no hospital ali naquela relação de casal, né? No meu parto, o João sempre muito presente, não só no parto, mas durante toda a gestação, né? Um companheiro muito estável ali comigo o tempo inteiro. E aí a gente sai ali do hospital e tem um ser ali, né? Agora, no meio da gente, assim, entre a gente, né? E é muito rápido essa mudança, assim, é muito instantâneo. E aí e a partir daquele momento, tudo se volta pro bebê e tudo você tem que pensar no bebê. Então a gente fica meio de lado, o outro fica meio de lado, né? Entender como esse quebra-cabeça se encaixa é um processo desafiador, assim, né? Eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu senti, eu acho que ainda sinto um certo receio, assim, dessa transformação, sabe? Assim, quando eu escuto as pessoas falando, né? O casamento se transforma, a vida se transforma, nunca mais é a mesma coisa, sabe? E eu sinto que eu tenho um relacionamento tão, tão bonito com o João, assim, tão forte, de tanto companheirismo, e aí eu sinto que eu tenho medo, assim, de que vai acontecer com a gente, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso nesse início, mas um medo. Que transformação é essa que as pessoas falam que vai acontecer? Vai mudar o que aqui, sabe? Já tá bom, né? Alerta, assim, sabe? De medo mesmo, sendo bem sincero, assim. E aí eu acho que nos primeiros dias a gente vivia um encantamento tão grande, assim, com tudo que a gente tinha vivido na gestação, no parto, e a gente só falava daquilo e só,
né, vivia aquilo. E aos poucos, parece que foi criando um espaço mais da gente trazer outros assuntos, sabe, nos nossos momentos juntos, não só sobre o Matias, mas sobre a gente, sobre o trabalho, sobre, né, outras questões, assim. E hoje a gente tem um tempinho que a gente entrou num esquema de, principalmente à noite, de tirar um momento para a gente estar junto, para a gente conversar, né? Para a gente poder assistir um filme juntos. E aí eu sinto que esse momento nosso é muito importante. Assim, se a gente não tem esse momento, eu sinto falta desse espaço, sabe? Só para nós dois, assim, essa é a minha realidade aqui, né? No início da vida do Matias não dava, a gente tava com o olho grudado nele, mas à medida que a gente conseguiu colocar a babá eletrônica enquanto ele tava dormindo, sabe? Saía, ia tomar café, fazia coisas assim, num ambiente onde só estivesse nós dois, a gente vai sentindo mais abertura para esse espaço. Mas também já teve várias vezes da gente estar no quarto, em cima da cama, tomando café da tarde no escuro, porque o Matias já estava dormindo, sabe? Já teve vezes que a gente jantou, muitas vezes no início a gente jantava dentro do quarto, porque a gente não conseguia sair, o jantar era ali, sabe? No silêncio, assim, um olhando para o outro, comendo e olhando para o bebê. E aos poucos é que a gente foi sentindo esse espaço, mas eu sinto que a gente tem muito que aprender e que conhecer desse novo lugar, né? Porque tudo isso é realmente muito recente para mim e para o João, assim. Alguns dias atrás a gente estava em Fortaleza e aí meu pai foi com a gente, eu fui fazer uma certificação, e aí meu pai estava com a gente e ele foi carregando, levando o Matias no carrinho, né? E aí eu e o João nos demos as mãos, sabe? E aí me dei conta, assim, de quanto tempo a gente não andava de mãos dadas, porque sempre tem um com ele, né, com o carrinho. E aí a gente simplesmente curtiu aquele momento ali de estar com as mãos dadas, sabe? São coisas muito pequenas e sutis que vão acontecendo no dia a dia e que vão retomando esse espaço que a gente passa a prestar mais atenção, talvez, né, do que eram muito automáticas antes, né? Para mim, eu tô casada com o Pedro há 13 anos e nesses 13 anos a gente tem 4 filhos. Então, são muitos processos, né, da relação ao longo desse período. Tem uma coisa assim muito bonita de olhar, que é a nossa evolução, assim, o nosso amadurecimento mesmo, sabe? A gente virou gente grande dentro dessa relação. A gente criou novas maneiras de olhar o mundo a partir dessa troca. A gente inventou uma família, a gente cuida de 4 crianças, então tem muitos aprendizados, né? E o último aprendizado mais forte é que a gente vai realmente passando por ciclos, né? Quando a gente casa, eu acho que tem a gente tem uma visão muito romântica das coisas, de que as coisas são muito lineares, né? De que a vida é o filme que a gente vê no cinema, ou a novela que a gente assiste na televisão. Então, meu principal aprendizado desses últimos 2 anos é que, assim, a vida não é linear. As pessoas, elas não são lineares. E que é preciso muito desprendimento e muita vontade e alguma coisa para além do amor que faz as pessoas ficarem juntas. E eu não sei o que é, exatamente. Eu ainda estou tentando descobrir o que é. Porque eu e Pedro, depois desse tempo todo, desses 4 filhos, a gente passou por uma crise muito séria no passado. Que a gente está num momento, assim, passou, ufa, sobrevivemos, sabe? Decidimos que a gente iria ficar junto, vamos ficar juntos. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E é muito louco, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa, independente da história, independente do amor, porque é isso, porque a gente vai vivendo coisas e processos e nem sempre a gente consegue estar atento a isso, nem sempre a gente consegue falar sobre o que a gente está sentindo. Eu acho que para os homens é ainda mais difícil elaborar o que eles sentem. Né? Então, eu sou casada com um cara que é sensível
um cara da palavra, e ainda assim, para ele viveu processos que ele não conseguiu elaborar, porque são questões muito internas, muito arraigadas, que a gente vai vivendo a vida, né, num processo de gerenciar a casa, gerenciar os filhos, que a gente não se atenta a isso. Então, fiquei ouvindo você falar, Mari, sobre a chegada do Matias, assim, como para você esses medos, né? O que vai ser dessa relação? Como é que para o homem também estão acontecendo vários processos e eles não têm espaço de elaborar. E eu acho que a partir daí, dessa não elaboração de um lado, desses medos do outro, dessa falta de diálogo, é que as crises surgem, sabe? E eu acho que o distanciamento surge a partir daí, né? E que filhos e o casamento é um eterno processo de resgate, onde uma mão dada vai ser tão simbólico e tão forte, capaz de você renovar aquele amor, quanto um cara que levanta no meio da noite para trocar uma fralda e deixa dormir mais um pouquinho, assim. Você olha para aquele cara e diz, nossa, ele está cuidando de todo mundo, que bom que eu tenho alguém que pode cuidar, né? Vou dormir. Então, assim, a gente começa a despertar o amor, o tesão, o desejo, o companheirismo em coisas que a gente não mistura, que não estão descritas ali quando a gente casa, né? Então, é um reaprendizado de quem a gente é, de como a gente se vê, de como a gente se percebe, e é constante. Isso eu tenho sentido muito claramente, assim, na minha relação. Não pode descuidar. Nossa, muito legal, assim, eu também concordo com isso, de que só o amor não é suficiente, né, para nenhuma relação se sustentar. Isso precisa estar em equilíbrio, né, a gente precisa sempre se lembrar de olhar para o outro, e o outro se lembrar de olhar para a gente, né, e para mim também foi muito especial, assim, todo esse processo, né, eu tô com o João também há 12, 13 anos, casada há 9, e também é muito bonito ver essa transformação e vê-lo também se tornar pai. Também eu sinto que o nosso amor se transformou. Assim, a minha admiração pelo homem aumentou de vê-lo como pai. Acho que isso também pega muito na relação, né? Poder ver o outro além do papel de homem, mas como pai também poder admirar, poder ver a grandeza, que a gente não conhece até isso acontecer, né? E poder olhar para a gente e dar espaço para esse homem. E tem algo assim que eu acho que é importante, que é muito tentador. Esse distanciamento ele vai começar a acontecer, como a Mari trouxe, né? A gente precisa, para a sobrevivência daquela criança, o olhar está voltado para a criança, a nossa atenção fisicamente, emocionalmente, né? Mas a criança começa a demandar menos, ela começa a crescer e muitas vezes eu sinto que a gente não percebe isso. Isso acontece muito, né? Recebo muitas mães com essa questão de não se dar conta que esse filho já não precisa tanto assim dela. Mas esse lugar é um lugar de tanta importância, né? E se a gente tem uma história de uma sensação de pouca importância, de não se sentir vista, o filho olha para a gente o tempo inteiro. O filho demanda da gente o tempo inteiro. Então, é muito tentador também passar a olhar só para esse filho e muitas vezes colocar esse filho no lugar do homem também, né? E aí, acho que a coisa começa... você está dividindo ali uma vida, mas, na verdade, cada um está caminhando para um lado. Então, para mim, também é um exercício diário de olhar e de me apropriar, assim, o que eu estou sentindo aqui? Eu estou com raiva, do que eu estou com raiva? Né? Eu estou com saudade, né? E isso que a Mari trouxe também, tão simbólico, para mim também eu tenho esses insights, assim, nossa, de estar sozinha. E como a gente está aqui na nossa cidade e não tem família, a gente também tem uma rotina de à noite, tá, gente? Né? A César dorme super cedo, dorme com as galinhas, eu brinco, 7h30 ela tá na cama. Isso para nós é ótimo, porque a gente consegue ficar junto, a gente consegue se alinhar, a gente consegue conversar, né, além dos filhos. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode descobrir sobre nós e sobre o outro nessa relação com os filhos, né? E o casal vem antes dos filhos. Esse olhar que eu, né, quando eu compreendi da sistêmico, o casal vem antes de um filho. Então, a gente não pode colocar um filho antes dessa relação. Porque se a relação está bem, se ela está sustentada, e o bem que eu digo não é tudo mil maravilhas, mas se a gente está alinhado, se a gente está assim, poxa, está um perrengue aqui, mas a gente está junto, a gente pode contar um com o outro, os nossos filhos sentem essa segurança. Eles sentem esse alinhamento. E aí eles também conseguem ficar bem com isso, né? Então, conseguir sustentar esse casal também é um grande presente que a gente pode dar para os filhos, né?
essa relação, assim, com o nosso homem. E uma coisa também que eu me lembrei aqui, que às vezes eu vejo muito, muitas mulheres, assim, se queixando porque fazem muito e aí sentem que o homem faz pouco, né? E aí quando eu começo a olhar, mas o que é esse fazer muito? Me traz. E aí a gente vai ver, é um muito para os filhos, é um muito para casa. Então, peraí, isso é um muito como mãe. Então, isso precisa ser reorganizado com esse parceiro, redistribuído, rediscutido. Mas e como mulher? Né? E como, olhando para esse homem, qual é a troca que acontece nesta relação homem e mulher? Porque às vezes nem o homem está trocando com a gente como homem e nem a gente trocando com o homem como mulher. A gente está trocando só como pai e mãe. E aí a gente... Nossa, Dani, muito bom isso, Também porque achei. maravilhoso esse insight, porque a gente entra agora numa coisa que é tão discutida hoje, que é a carga mental, né? Que, na verdade, quando a gente fala da carga mental, pensei nisso agora, é muito dessa relação gerencial que se estabelece, né? Do cuidado com o filho, do cuidado com a casa. E aí a gente esquece que a gente exerce outros papéis, a gente não convida o parceiro ou a parceira para exercer junto com a gente toma a dianteira, né? Toma a dianteira, vai fazendo, porque a gente quer que seja feito do nosso jeito, que a gente quer que seja feito no nosso horário. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tomou café da manhã em casa, e aí logo na sequência o João tinha um aniversário e a gente ia para uma casa de um casal de amigos nossos. E aí eu fui levar João no aniversário e Pedro ficou para lavar a louça e tal. E aí ele lavou a louça, deixou a cozinha um brinco, e a mesa, embaixo da mesa, estava assim, aquela farelada toda, né, de que 5 pessoas tomaram café da manhã ali. E aí eu nem peguei a vassoura, porque eu já cheguei dizendo, bora, tal. Quando eu cheguei de noite, já para dar jantar, o chão estava todo cheio de farelo, porque ele não tinha varrido. E aí eu já fui pegar a vassoura brava, dizendo, puta que pariu, é foda, né? Eu tenho que fazer tudo. E aí eu disse, gente, que papel é esse que eu tô encenando? Porque, cara, ele arrumou a cozinha inteira. Ele só não varreu a cozinha, varreu a sala. E tá tudo bem eu agora pegar essa vassoura e varrer aqui, porque a gente meio que se dividiu, tá tudo bem. Aí ele já tá na cozinha de novo fazendo o jantar das crianças. Mas como a gente coloca peso no que não é feito nessa parceria do casal, nessa relação do casal. E aí, no que não é feito, o que deixa de ser feito, cresce e toma conta do que é feito, do que é bom, do que é a troca, né? Porque pensando nisso agora. E eu sinto que também tem um desafio, assim, da gente entender que cada um faz de um jeito, sabe? E às vezes cada um vai fazer de um jeito nesse papel de pai e mãe, cada um vai fazer de um jeito nesse papel de mulher e homem, né? Como a Dani colocou. Então, aceitar, assim, o jeito diferente do outro fazer, sabe? O jeito diferente de um dar banho, de um colocar roupa, de um preparar a mochila, de um preparar o café da manhã, né? Cada um faz de um jeito. Assim, isso... Eu acho que entender isso e aceitar isso também traz traz um pouco mais desse lugar de harmonia, né? E uma coisa enquanto puérpera, assim, que eu sinto também, não sei, né, como foi com vocês, é que esse momento que é tão, né, tão cheio de novidades, tão cheio de sentimentos, de pensamentos, tanta coisa ao mesmo tempo, eu sinto um espaço muito grande para poder viver esse momento aqui nessa relação, sabe? A Dani, né, já usou essa expressão da gente ficar meio fora da caixa, assim, para poder estar fora da caixa nessa relação, sabe? E às vezes eu escuto mulheres sem esse espaço, assim, porque é tanta coisa que acontece com a gente, né? Que eu acho que a gente precisa dessa escuta, precisa desse acolhimento, e às vezes as pessoas só vão ter isso fora da relação, e isso dificulta muito o processo da mulher também, né? Agora, eu acho que isso é uma coisa que se estabelece com os dois, não é só uma responsabilidade do homem, né? Mas também da gente aceitar que a gente pode estar e pode ser vulnerável também, se mostrar vulnerável também para aquele homem, sabe? Porque será que a gente também não se cobra de continuar se mantendo aquela visão que ele tinha da mulher que eu era?
sabe? Se agora eu começar a me mostrar vulnerável, começar a dizer o que que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando, o que que tá acontecendo comigo dentro desse novo estado, será que ele vai me aceitar, né? Vai continuar comigo? Enfim, eu acho que tem isso também, né? Tem Eu acho muito. esse é um desafio, né? A gente conseguir colocar essa vulnerabilidade, esse não sei, eu preciso, né, de você, eu sinto falta disso, eu me sinto sozinha. E aí a gente já vai para um lugar muito de exigência, muitas vezes, né? Para mim é muito mais fácil para raiva. E aí passar a ser a comandante, né? A sargentona, né? Como a Lu já colocou. Eu vi o farelo lá, o sangue já ferve, eu também vou para esse lugar. Assim, a gente fala, puta que pariu, gente, mas não viu? Precisava desenhar, né? O meu pensamento, eu preciso desenhar para a pessoa ver. Eu percebo a minha arrogância, né? Hoje eu consigo, às vezes, me dar conta antes de explodir, às vezes explode, depois eu me dou conta disso. Mas de perceber essa arrogância, esse lugar que a gente se coloca, né? De que a gente sabe mais do que o outro, de que a gente é melhor do que o outro. E o que eu sempre coloco, assim, a gente exige tanto, né, desse outro, essa performance toda, essa presença, essa entrega, mas e nós? Que parceira eu tô sendo também, né? Que companhia eu tô sendo pro outro, sabe? Porque é muito fácil apontar o que falta, né, no outro, apontar, mas qual é a minha responsabilidade nisso também? Né? Quais são os muros que eu estabeleço nessa relação? As conversas que eu fujo, porque é difícil encarar e olhar para isso juntos. Então, a gente também precisa se dar conta desses movimentos que nós fazemos, que nós escolhemos, com consciência ou não. Mas a gente é tão responsável quanto o outro por essa relação, né? Não dá para esperar o outro enxergar. É o que eu sempre digo: se o incômodo está comigo, eu preciso escolher o que eu vou fazer com isso. Eu vou esperar o outro se incomodar para fazer algo, para puxar um assunto? Não, né? Assim, se o incômodo é meu, mesmo que a solução esteja na relação, eu vou trazer isso para a mesa, né? Para a gente poder olhar juntos. Sabe uma coisa também que eu tenho notado, assim, acho que essa idealização que existe a mesma idealização que existe com o autocuidado, então assim, não, para mim o autocuidado vai ser viajar para Paris com as minhas amigas, vai ser um dia inteiro no spa, e aí você coloca esse autocuidado no lugar que ele nunca chega, eu sinto que a mesma coisa acontece com esse cuidar da relação, como se eu precisasse o tempo inteiro colocar no externo, então assim, não, para eu ter um momento com meu marido, eu preciso sair para jantar. Eu preciso ter uma viagem com ele. Eu preciso passar um final de semana. E aí você coloca esse lugar do cuidado da relação muito distante daquilo que é possível na sua realidade. Porque às vezes você não tem a rede de apoio, às vezes você não tem a grana, você não vai fazer a viagem, você não vai fazer o jantar. E aí? Né? Como é que cuida dessa relação? E eu acho que tem um olhar novo que precisa se abrir para isso. Primeiro, que nasce na vontade. Bom, eu quero. Né? É isso que eu quero, de verdade, eu quero cuidar. E aí eu vou conseguir aproveitar cada mínimo detalhe desse processo. E aí não importa se tem filho dormindo na cama, gente, se tem criança que acorda, não importa, porque você vai olhando para tudo isso, sim, como uma fase desafiadora, sim, como uma fase que te cansa, que te puxa para um lugar novo, de responsabilidade, de tudo, mas você não deixa de olhar para o outro e você não deixa de aproveitar os outros. Então, um simples café da manhã, ou dormiu todo mundo, vamos fazer um brinde, assim, com água, não precisa ser com cerveja, não precisa ser com vinho, assim, vamos brindar essa vida que a gente tem, esse caos que a gente está vivendo, vamos, porque a gente vai atravessar ele juntos. Então, acho que tem um olhar que precisa ser suavizado também e ser aproximado da realidade, do que é possível. Eu sinto isso também, Lu, esse chamado para cuidar da relação nos pequenos detalhes, assim, sabe? Sem pensar em coisas grandes, assim, sem ter grandes expectativas. É, assim, essa noite mesmo eu comentei com o João, assim, que às vezes a gente vai, entra no quarto, tão para dormir, sai da sala, entra no quarto para dormir, tão preocupado, assim, com, agora vamos desligar a câmera, cuidado com o silêncio, para que lado você vai, porque o Matias está ali no meio, checa o ruído branco, sabe? Checa a luz, sabe? A gente vai, às vezes a gente entra tão nesse estado de conferir o ambiente por causa dele, e aí a gente, boa noite, tipo, tão rápido assim, um com o outro, sabe? E aí a gente comentou assim, peraí, a gente dá tempo, sabe?
dá tempo da gente se abraçar e dizer boa noite, dorme bem, sabe, com calma, sem entrar né, nessa burocratização, assim, do cuidado com o bebê ali, né, que dorme no mesmo espaço que a gente, por uma escolha nossa, mas que é possível, então é uma coisa tão pequena, né, tão simples. Eu acho que esse é o convite que eu sinto também na minha realidade hoje, sabe? De olhar para o pequeno, para os pequenos cuidados, para os pequenos momentos juntos, sem pensar em coisas que estão fora mesmo da nossa realidade nesse momento, sabe? E aceitar, né, esse processo de aceitação, assim, quando eu brinco, né, brinco não, quando falo sério, mas no sentido, assim, de ter medo, né, que transformação é essa, né, que vai acontecer com a gente aqui, esse processo também de aceitar que a gente passa pela aceitação do novo eu, né, nosso, do novo eu daquela pessoa, né? Vocês falaram dessa admiração do pai, eu sinto isso também, né? Que ao ver o João pai, isso também me fez ficar mais apaixonada pelo João homem, né? Isso acho que é um ponto que também entra muito, né? Assim, para em muitos relacionamentos, em como a gente enxerga o outro nessa nova versão, né? Mas também eu queria ouvir mais a Dani sobre esse ponto que ela estava falando em relação a gente se entregar para o outro desse lugar, né, de mulher e de homem, não só do lugar de pai e mãe, assim. Isso foi tão... Eu e Lua ficamos assim, né? Nossa, que sensacional isso! Conta mais pra gente, Dani. Eu acho Vamos ter uma consulta agora. Mas eu acho que é isso, né? A gente exerce papéis ali. Então, o que precisa estar em equilíbrio, relação de casal, se baseia, se sustenta no equilíbrio. Equilíbrio entre as trocas. Se um lado dá muito mais do que o outro, você vai ter uma relação disfuncional, né? Então, é importante a gente perceber isso. O que eu estou trocando nessa relação de mulher, de homem e mulher? Porque a gente se atenta muito e a gente dá muito como mãe. Muito, né? Uma demanda, é muita coisa. Mas isso não nutre a relação de casal. Assim como o homem fazer muito pelos filhos, a gente vai achar lindo, maravilhoso, mas não me nutre como mulher. Fica um buraco ali, fica uma demanda que não está sendo trocada ali, né? Que é simples, que é num gesto, né? Que é numa coisa muito sutil, mas que tem um significado muito grande. Eu me lembrei de uma intimidade nossa, é uma super bobeira, vou abrir aqui, né? Mas eu e a gente tem mania, quem acorda primeiro passa a pastinha na escova um pro outro, sabe? É um cuidado que a gente tem. E aí, quando um esquece, a gente parece que é um sinalzinho assim, opa, a gente tá meio desligado, sabe? Assim, não como cobrança, mas a gente percebe numa coisa muito simples, quando a gente tá muito aéreo, quando a gente tá olhando só pra gente e esqueceu do outro. É um jeito da gente se perceber, né? Então, a gente faz isso todo dia. Um acorda, já passa a pastinha para os dois, né? É uma troca que a gente estabeleceu, assim, pra gente se lembrar. Acho que os rituais são importantes, né? E não ter medo do que essa relação vai se transformar, porque ela vai mudar sim, mas não significa que seja para pior. Mas ela vai ser diferente, vai ser uma relação que a gente vai ter que se reinventar, né, nas pequenas coisas, no dia a dia. E que não é tão difícil, acho que é desafiadora, mas eu tenho uma decisão, que eu sempre falo para o João, que é assim, eu decido ficar com você para sempre. É uma decisão. Então, acho bom a gente fazer esse negócio ficar bom, porque, olha, você não vai se livrar de mim tão rápido, né? A gente brinca que, assim, eu quero ficar com ele, é o homem que eu escolho, mas não basta só fazer essa escolha. O que a gente faz? O que eu estou fazendo agora para que hoje seja gostoso, né? E amanhã, e depois de amanhã, porque é uma construção. Porque se a gente se distancia tanto, que quando vai ter a viagem lá, a sós, você está com um estranho, você não tem nem intimidade com a pessoa. Você chama um casal para ir junto, porque ficar sozinho é um incômodo, você não tem assunto, vocês não se conectam. Então, não está nos grandes momentos, está nos momentos mais simples. Eu acho que é a forma como a gente encara essa realidade e esses desafios que se apresentam para nós, né? É olhar no olho desse parceiro, sabe? Seja com raiva para dizer,
e seja eu tô me sentindo injustiçada, porque o outro também vai trazer uma questão que a gente não está enxergando, né? E aí é assim que a gente estabelece a troca. A gente pensa que troca é só falar do que tá gostoso, só cuidar no sentido de deixa eu agradar. Não é isso. É trocar de, olha, tem um incômodo aqui. Vamos olhar para isso, né? Eu acho que é ter intimidade para olhar no outro, no olho do outro e poder se colocar. E intimidade é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. Maravilhoso isso, Dani. Eu queria puxar duas questões, que eu acho que, sim, você falou assim, às vezes o distanciamento se coloca de forma tão pesada e tão intensa entre esse casal que não buscou se olhar no olho, não buscou cultivar essa intimidade, seja por motivo que for, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito e a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa que também está sentindo um monte de coisa, né? Mas o fato é que às vezes essa distância se estabelece, essa desconexão se estabelece e aí não tem como voltar, né? E é muito importante a gente também estar atenta a isso. Assim, eu lembro quando Tati, minha companheira, amiga querida, Tati Sabadini, separou, ela recebia e recebe ainda até hoje a pergunta, quando é que eu sei que acabou? Né? E ela disse, cara, é muito louco as pessoas colocarem em mim essa responsabilidade de dizer quando é que a pessoa sabe que acabou, porque, primeiro, isso já denota um medo enorme de olhar a realidade do que está acontecendo ali. Você precisa que o outro valide. Não, realmente, olha, seu casamento não tem mais solução. E a gente sabe intimamente, quando essa distância, essa desconexão se estabeleceu a um ponto, que é isso, para você viajar para Paris, você precisa chamar um casal amigo, senão você não dá conta de estar com aquela pessoa, o que é muito louco, né? Então, assim, é importante também a gente olhar para esses momentos onde essa desconexão está estabelecida, porque a partir daí vem uma infelicidade tremenda. E, gente, a vida é muito curta para a gente ser infeliz nas relações. Não dá. Perfeito. Acho que é isso, né? Pacto com a vida, né? E independente das nossas escolhas e do rumo que essa relação se dê, é ser honesto, né? E vai ser difícil de um jeito ou de outro, vai ser desafiador. Estando junto, vai ser. Escolhendo por caminhar de forma separada também vai ser. Mas não tem nada que tira, né, a nossa paz, que é assim, a gente ter clareza que, ok, fizemos o melhor, e não tem culpado, e não tem, não é um, né? Foi o jeito que a gente conseguiu caminhar, foi a forma como nós demos conta, porque é muito frustrante, né? Ninguém casa querendo se separar, então é muito doloroso, é um processo de luto profundo, mesmo que o casal tenha consciência de que acabou, mesmo que isso, né, que o amor, enfim, que a escolha seja pela separação, mas também precisa ser de uma forma respeitosa, acolhedora, né? A mesma postura que eu aponto e que eu julgo estando casada, eu vou levar separada. Não se trata, é o que a gente sempre fala, não se trata exatamente do que está acontecendo, mas de como a gente lida com aquilo que se apresenta, né? Com que postura eu me relaciono, de que forma eu me coloco para esse um. Ai, muito bom, né, amores? Acho que eu, né? Acho que rendeu. Cara, esse assunto é bom, gente. A gente vai voltar depois nesse assunto, porque esse assunto foi muito bom. Eu ia dizer isso também, que eu acho que esse assunto, ele, né, dá pano para tanta manga, assim, acho que tem tantas questões que a gente quer olhar, quer entender, quer compartilhar, e eu agradeço demais a vocês por estarem comigo nisso, porque com todos os episódios do Maternas eu aprendo tanto com vocês. E hoje, em especial, aprendi mais um pouco, né? Assim, para mim, que ainda estou no início dessa caminhada, assim, dessa transformação, assim, para o relacionamento. Foi tão lindo, né? Fiquei aqui realmente escutando vocês, como eu acho que como parte dos nossos espectadores escutam, né? Assim, deixa eu ver o que tem para absorver, o que tem para aprender. Acho que eu faço isso em todas as maternas, mas hoje em especial, assim, e agradeço vocês, meninas, por compartilharem, né, a experiência de vocês de tantos anos, né, de um relacionamento, como a Lu falou, de vários momentos diferentes que já passaram, né? Então, sou muito grata mesmo, viu? Muito bem, amores. Então, um beijo, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês também se deliciem aí com o nosso programa, que foi muito gostoso aqui.
Um beijo, obrigada, Dani, obrigada, Mari. Também tô. Hoje foi especial. Hoje tem aqui, ó, anotações. Voltaremos com os desdobramentos. Nossa, acho que faltou falar sobre sexo, falou de faltar, né? Acho que esse é um assunto muito importante nesse processo aí do casal, mas ó, tema para o próximo Maternas. Um beijo, meus amores, até já. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Continuem acompanhando a gente, deem sugestões sobre temas, né? Comentem, compartilhem. Muito obrigada por nos darem as mãos aqui nesse bate-papo gostoso que é o Maternas. Até o próximo.